Aí, galera, antes de começar a nossa fala, indico este livro aqui, que vai ter um resumão, né, do que nós vamos falar hoje. Bom livro esse, bom livro. Resumão perfeito. Bom, pessoal, vou falar hoje sobre Maquiavel e a realidade política. Primeiro, preciso dizer que Maquiavel não foi um sujeito imoral, amoral, muito menos Maquiavel foi maquiavélico. Para que o que eu for falar flua, para que a gente possa se compreender, é preciso que retiremos da nossa cabeça tudo que a gente já ouviu falar, né, sobre Maquiavel, aquele sujeito mau, traidor, corrupto, vaidoso, aquele que ensinava a politicagem, esse tipo de coisa. Quem foi Maquiavel? Foi um cidadão italiano que via o poder sendo procurado por famílias, e algumas famílias, através da força ou da maledicência, ganhavam o poder, perdiam o poder, subia outra família no poder, e assim tinha uma instabilidade que era um horror. Também é preciso lembrar da influência de uma moralidade cristã, que, como a gente sabe, influía absurdamente na questão dos reis, na questão dos estados. E é nesse momento, nesse período, que surge o cidadão, a pessoa Maquiavel, e resolve se contrapor como um pensador, se contrapor a essa inconstância e a moral cristã da sua época. Portanto, ele se viu forçado pelas circunstâncias a observar a realidade, a observar como as famílias, como os interessados chegavam ao poder e como perdiam o poder. Ele não se preocupou, ou melhor, não quis falar se isso era bom ou se isso era ruim, no sentido de sujeito ético ou não ético, ele fez o bem ou ele fez o mal. Ele foi um sujeito prático, podemos dizer que foi o predecessor, um dos predecessores da ciência política, porque ele tentou descrever a realidade e tentar apontar caminhos para que os estados permanecessem o mais possível estáveis. Portanto, as pessoas que desejam, segundo ele, se imiscuir nas questões do poder, precisam ficar atentas às questões factuais, aos fatos, não ao que deveria ser, mas o que é, ao que realmente está acontecendo. E então, Maquiavel, ele olha sobre duas perspectivas o príncipe, o poderoso, aquele que tem virtude e aquele que se deixa levar pela fortuna. E aqui, evidentemente, fortuna não é dinheiro, mas a sorte. A má sorte ou a boa sorte, aqui não importa, seria a sorte. Ou seja, as circunstâncias que estão fora do domínio do governante. O coronavírus é a fortuna, representa a fortuna, ou seja, aquilo que não é possível uma previsão muito antes
e nem é possível o domínio pleno e completo da autoridade. Não há inteligência e racionalidade que o ano passado consiga prever algo que esse tipo de acontecimento hoje. Então estaria na questão da fortuna, da sorte, do acaso, da roleta que fica girando e está sempre girando, e que o príncipe deverá estar atento, porque essa roleta está sempre girando e está sempre trazendo novidades que podem ser favoráveis ao Estado, como poderá ser não favorável ao Estado. Lembrando que a preocupação do Maquiavel é manter o Estado mais estável que for possível, para que o povo se sinta bem dentro desse Estado. E sentir-se bem dentro desse Estado é ter uma instituição que se mantenha lá, né? Não é essa visão do século XXI, né? O Estado com todas as benesses que nós temos hoje, mas para Maquiavel um Estado que esteja lá, né? Que tenha fronteiras estáveis, que tudo esteja no seu lugar e não fique se movendo tanto. E temos a virtude, ou a virtude, que é a questão do saber o que fazer com essa roleta. É a virtude é a capacidade do príncipe, do rei, do presidente da república, do prefeito, do cidadão que domina, que tem o poder de gerir, de saber o que fazer com as novidades, com aquilo que vem, com o coronavírus, por exemplo. Mesmo que ele não preveja, assim que os sinais de uma doença chegam, o príncipe de virtude é aquele que saberá o que fazer. Ele vai fazer um planejamento. Se vai dar certo, se vai dar errado o planejamento, é a roda da fortuna que está gerando, mas é preciso que ele haja. E haja rápido. E haja dentro daquela realidade o mais eficiente que for possível. O homem de virtude, o príncipe de virtude, ele não teme a fortuna, nem ama a fortuna. Simplesmente ele sabe que a roleta está girando. E que coisas novas acontecerão, inesperada acontece. E ele vai testar-se nesta coisa nova que vai surgir, uma revolução, uma revolta, queda da bolsa de valores. Isso são movimentos da roleta, da fortuna, que ele não pode controlar previamente, mas ele pode estar sempre atento. Isso vai testando, vai fortalecendo e garante que ele é um sujeito de coragem, porque ele não foge, ele não se esconde, ele é um sujeito, um lutador que pode dizer que venha a fortuna, eu estou aqui, quase um Nietzsche, que venha, eu estou aqui. E ele consegue, não sendo linear, ou seja, ele não é um sujeito linear, ele não é um sujeito previsível, o homem de virtude. Ele é um sujeito que adaptável. À medida que as coisas vão acontecendo, ele se adapta. E com isso ele consegue manter as instituições, manter o Estado funcionando. Porque ele não é uma anta, ele não é um sujeito que diz vai ser assim e será sempre, explode-se o mundo. Porque ele sabe que o mundo gira. E se ele não girar, ele fica para trás. O mundo não vai parar para ele. A fortuna não para ele. Ele tem que saber o que fazer com as novidades. Vejam que sujeito forte, corajoso, inventivo e não é nem moral nem amoral. Percebe? Ele não é um sujeito do mal, mas também não é um sujeito do bem, segundo Maquiavel. Ele é um sujeito que manterá o Estado funcionando, sabendo que as coisas mudam o tempo todo. Na verdade, ele pensará que a utilidade está acima da moralidade. Ou seja, ele diria, não adianta tu ser um sujeito moral, né? Se tu vai perder o Estado. E não é tu perder o Estado, porque o Estado não é para ti, é tu deixar o Estado desaparecer.
deixar aquela estrutura estável para outra pessoa assumir e fazer tudo diferente. Como ficaria a população? Percebe? Não é a ideia de manter o Estado para mim, eu egoísta, eu quero ser o rei, ficarei rei para sempre. Não, é o Estado, eu não posso deixar o Estado o tempo todo mudando e sofrendo impeachment, né? Impeachment toda hora, ou mudança de paradigmas pela eleição a toda hora, a todo momento. Não dá para deixar assim. O Estado precisa ter um equilíbrio, mesmo a fortuna rodando, tem que ter um mínimo de estabilidade para que as pessoas possam viver num estado máximo de felicidade que for possível. Portanto, o insucesso do Estado, segundo Maquiavel, tem mais a ver com a falta de virtude do que com a fortuna. Um sujeito de virtude, independentemente do que aconteça, ele manterá o Estado funcionando o mais harmônico que for possível, de uma maneira racional e útil para a manutenção do Estado. Percebe-se que o uso da força, portanto, é uma das últimas razões possíveis, porque ao príncipe de virtude, ele consegue, através da racionalidade, conduzir a situação sem violências, o mais tranquilo que for possível. Dito tudo isto, o que temos a dizer sobre o nosso atual presidente, o nosso príncipe, que está conduzindo a nação, ou desconduzindo a nação, não sei, neste momento de pandemia, nesse momento em que a roda da fortuna está desfavorável. Ele é um sujeito de virtude, que olha os fatos como são e estabelece estratégias acima da moral, ou abaixo da moral, não sei. Ele é um sujeito que larga os seus ideais, mas age de acordo com a necessidade para manter o Estado estável, ou ele é um sujeito sem virtude, que continua agindo de acordo com as suas intenções, com a sua cabeça, independentemente da realidade. Estaria ele ignorando a roda da fortuna, que lhe é desfavorável a ele e a nós, e continua vivendo um mundo da fantasia e a roda girando, a fortuna girando e ceifando vidas, ou ele é o príncipe de virtude que corajosamente enfrenta a roda da fortuna, enfrenta e diz que venham os problemas, que eu vou enfrentá-los. Eu vou, junto com a minha equipe, evidentemente, né, manter o Estado saudável no máximo que eu puder. Se vou conseguir, não sei, mas eu vou lutar, eu vou enfrentar, eu estarei à frente dos grupos de saúde, à frente de todas as tentativas de solucionar este problema de maneira racional, de maneira eficiente, em busca dos melhores resultados possíveis. Como diria Maquiavel, não para o próprio príncipe, mas para que a nação, para que o Estado se mantenha estável. Maquiavel diria que quando o Estado se mantém estável e bom, e funcionando, é bom para o príncipe. Ele continuará príncipe. Portanto, é de interesse do príncipe atender os interesses do principado. E é interesse do principado responder aos interesses do príncipe, porque no fundo são uma coisa só. Estaria isso, estaria esse equilíbrio acontecendo agora, ou teríamos um príncipe sem nenhuma virtude, um covarde, fugitivo, ou um príncipe de virtude que está lá lutando até o último momento para que a pandemia vá logo embora e ceife o menos possível de vidas que a inteligência possa proporcionar. O menos possível de vidas perdidas. Fica a reflexão. Um abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu tô
dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você